Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Hoje, 11 de fevereiro de 2022, sexta-feira. Estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar e nos fortalecer. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, junte-se a nós, ajude o nosso canal a crescer. E também compartilhe com seus queridos. Quero pedir, se você não pode assistir na totalidade no momento, mas pelo menos abra o vídeo, abra o link do YouTube, deixe rolar pelo menos um minuto do vídeo, e aí depois você dá o seu like, comenta e desliga, porque isso conta como visualização e nos ajuda na plataforma, tá bom? Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Você pode enviar a sua contribuição, que será de grande valia para nós. Vamos à palavra de hoje. Continuar falando do assunto fé. E fé, eu quero ler primeiro o texto de Hebreus 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Também, Hebreus capítulo 11, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, está aqui. Hebreus capítulo 11, no versículo 2 diz assim: Porque pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E o versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe e que ele se torna galardoador ou presenteador daqueles que o buscam. Fé. O que é fé, querido? Essa palavra fé no grego, querido, é a palavra pistis, que significa convicção de algo. Fé. Convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Geralmente com a ideia inclusa de confiança e favor santo nascido da fé e unido com ela. Fé, e aqui o texto de Hebreus 11 diz que fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A certeza, que dessa palavra certeza no grego, é a palavra upostasis, que significa ato de colocar ou estabelecer, algo colocado sob a base, o fundamento, né? Aquilo que tem um fundamento, que é firme, fundação, substância, né? Tem até uma versão que diz que a fé é a substância das coisas que nós vemos, né? E essa palavra convicção é a palavra no grego eletios, que significa verificação pela qual é provado ou testado. Verificação pela qual algo é provado ou testado. Então, olha só. Fé é certeza, é convicção de fatos que se não veem, de coisas que se esperam. Convicção de fatos que se não veem. Essa palavra upostasis, do sentido dela, né, quando fala de firme fundamento, de algo que está sobre, o significado, o sentido real dela é um certificado de propriedade. É como se eu mostrasse para você aqui, imagina que isso aqui, que esse folheto que eu estou mostrando aqui para vocês, seja um certificado de registro de veículo, tá? Que é esse do Detran. Imagina que esse documento aqui seja um certificado de um registro. Quando eu mostro para vocês um certificado de registro de veículos e leio para vocês os dados daquele veículo, o que vem na mente de vocês? Aquele veículo, a imagem daquele veículo. E o que diz para vocês esse certificado? Que eu tenho a propriedade daquele veículo. Se esse certificado é meu, o veículo está aqui no meu nome, significa que esse veículo é meu. Você não está vendo o veículo, mas você tem certeza, por causa do certificado de propriedade, que ele é meu. Tá bom? Fé é isso, querido. Fé é certificado de propriedade. Baseado em quê? Qual é o documento que eu tenho que me dá base para eu possuir algo que eu não estou vendo? A palavra de Deus. Amém, queridos? Fé é certeza, é convicção de fatos que se não veem. É de coisas que se esperam, baseadas na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não mente, querido. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Números 23 fala isso, versículo 19. Então, a palavra de Deus não muda. E ele diz também em Jeremias 1,12, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, queridos,
A fé é baseada na palavra de Deus, porque por trás da palavra de Deus está o próprio Deus, está o trono de Deus, está o caráter de Deus. Então, a nossa fé, o fundamento, na verdade, é Deus. Porque se o nosso fundamento é a palavra de Deus, e a palavra tem por trás quem garante o próprio Deus, então a nossa fé está baseada em Deus. É claro, queridos, que existem outros tipos de fé. Eu estou falando aqui da fé bíblica, a fé sobrenatural. Existe a fé natural, a fé baseada no conhecimento dos sentidos. Você está passando por um problema. Como que é a fé natural, a fé baseada no conhecimento pelos sentidos? Você está passando por um problema. Você conversa com uma pessoa e fala, olha, vai num médico tal, que ele é especialista nesse assunto, ele estudou muito, ele é muito bom, ele vai olhar seu caso e você vai ficar boa. Ou você vai ficar bom. Aí o que você faz? Você vai naquele médico. Por quê? Porque você tem fé, você tem confiança que ele vai resolver seu problema. Você não viu ele resolvendo ainda, mas você já acredita que ele vai resolver. Você já se vê curado antes de ir no médico. Aí você vai no médico, o médico faz os exames e ele diz para você assim, você tem isso, isso e isso. E você faz o quê? Você acredita. Realmente eu tenho isso. Diante do que o doutor que estudou, então, que tem o conhecimento, né, que ele adquiriu pelos sentidos, vários anos de faculdade, então eu confio. E aí você confia, ele te passa um remédio, você sai do consultório direto para a farmácia, compra o remédio e toma. Na certeza, você tem certeza que aquele médico acertou o diagnóstico, o médico acertou na receita, e você vai tomar aquele remédio e você já se vê curado. Isso é a fé pelo conhecimento dos sentidos. A fé bíblica, querido, não tem nada a ver com os nossos sentidos, aquilo que nós podemos perceber pelos nossos sentidos. A fé bíblica é uma certeza, uma convicção no nosso espírito, baseado no que Deus diz na sua palavra. O fundamento é a palavra de Deus. Deus diz, mesmo que o que eu estou vendo, mesmo que o que eu estou percebendo pelos meus sentidos seja diferente, eu fico com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é imutável. Por que você diz isso, pastor? Porque você pode ir num médico e ele pode dar... Aqui não estou querendo de maneira alguma desmerecer o trabalho dos médicos, pelo contrário. Eu sempre afirmo que medicina é algo de Deus, querido. E a gente deve procurar quando precisar, tá? Medicina é algo de Deus. Mas às vezes você vai num médico, ele dá um diagnóstico e aquilo não acerta. Você não melhora. Aí você vai no outro médico fala, não, você não tem isso aí, não. A pessoa enganou quem falou isso para você. Você tem outra coisa, você tem isso, dá outro remédio e você... Eles estão sujeitos a erro. Mas esse aqui, ó, é imutável. É eterna. Ela tem por trás dela. Quem garante? É o próprio Deus. Amém, queridos? Então, fé é certeza, é convicção baseada na palavra de Deus. Em Marcos capítulo 11 tem um episódio interessante. Marcos capítulo 11, no versículo 15 ao 26, eu vou ler, diz assim para vocês. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. É a partir do 19. Não. É um texto antes que eu esqueci de cortar, vou pegar aqui para vocês, só um minutinho. Desculpe aí porque houve uma falha aqui na hora que eu cortei o versículo. Marcos 11 é a partir do versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folha, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E aí, no outro dia, né, versículo 20, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus disse, ao que Jesus lhe disse, versículo 22, tende fé em Deus. E esse versículo 23 aqui, ele fecha, querido. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco.
Amém, queridos? Então, eles passaram por aquela figueira, Jesus viu que ela tinha folhas. Quando a figueira tem folha, ela anuncia que tem fruto, né? Que o fruto dá ali atrás da folha. Aí Jesus foi ver se tinha fruto para ele comer. Chegou lá, não tinha, só tinha folha. Aí ele falou, você está mentindo para mim, você mentiu para mim. Então, nunca mais ninguém coma nada de ti. No outro dia, quando eles passaram, aquela figueira tinha secado. Pedro observou que ela secou até a raiz, da raiz até em cima. Aí Jesus falou para ele, Pedro falou, mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou, ela secou. Jesus falou, Pedro, tende fé em Deus. Tem algumas traduções que dizem assim, tenha a mesma fé do tipo de Deus. Que fé é essa do tipo de Deus? A fé que crê com o coração e declara com a boca. Por isso ele diz, por isso vos digo que se alguém disser, veja que é importante a palavra, a confissão, disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Então precisa crer com o coração. Crer com o coração e dizer aquilo que crê. A palavra tem que estar no nosso coração, nós cremos na palavra, ela tem que estar no nosso coração e nós dizemos a palavra com a nossa boca. E aí será assim, do jeito que você disser. Amém? Veja que isso é muito importante, querido. Então, crer com o coração e falar com a boca. Essa é a fé real. E fé, querido, não tem nada a ver com os nossos sentidos. E Jesus falou isso para Tomé. Lá em João capítulo 20, quando, a partir do versículo 19 até o versículo 29, diz que ao cair da tarde, os discípulos estavam trancados no cenáculo, lá reunidos. Jesus apareceu no meio deles. E aí, os discípulos viram, né, os sinais do lado de Jesus. Jesus falou, Pai, sejam convosco. E eles viram, e aí Jesus soprou sobre eles, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem o pecado de alguém, será perdoado. E se vocês retiverem, será retido. Mas Tomé não estava nesse dia. E aí eles contaram depois para Tomé. E Tomé falou o quê? Se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, e se eu não puser o dedo ali, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Tomé aqui estava contrastando a fé que Jesus falou, a fé do tipo de Deus, a fé que crê com o coração e declara com a boca e vê, com a fé natural, a fé que precisa ver para crer. Aí passaram 8 dias, né, do versículo 26 de João 20 diz, que estavam ali de novo reunidos, e Tomé estava nessa reunião. Jesus apareceu, as portas estavam trancadas, Jesus apareceu no meio deles e disse, Pai, seja convosco. E logo já chamou Tomé e disse, Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe aqui no meu lado. Não seja incrédulo, Tomé, seja crente. E Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus falou para ele, porque você viu, você creu, né, Tomé? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, querido, fé não tem nada a ver com os nossos sentidos. E muitas vezes as pessoas se atrapalham nisso. Elas querem primeiro ver para crer. E Jesus chamou isso de quê? De incredulidade. Falou, Tomé, seja crente, não seja incrédulo. Por quê? Porque ele queria ver primeiro para crer. Nós que cremos, vemos. Amém, queridos? Fé é certeza. Fé é convicção na palavra. Porque quem está por trás da palavra, quem garante a palavra, querido, é Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. A tua palavra é a verdade. Eu creio, Pai, na tua palavra. Muito obrigado por essa palavra despertando as pessoas, Pai, para buscarem fundamentar a sua fé na tua palavra. Lendo, meditando, confessando, agindo em cima da tua palavra e desfrutando, Pai, daquilo que a tua palavra é poderosa para realizar na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço por essa palavra despertando os meus irmãos que estão assistindo o vídeo. E sobre cada um que está assistindo o vídeo, e sobre todos da família Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares, eu declaro paz, saúde, alegria e prosperidade do céu em nome de Jesus. Pai, eu quero orar também pela família da Val, pela família da Sandra Paz e pela família da Beatriz Lobo. Declaro sobre essas famílias salvação, libertação, paz, harmonia, saúde e prosperidade em nome de Jesus. Pai, eu oro também e te agradeço pelos teus anjos, guardando a vida da minha mãe, guardando a casa dela, minha mãe, Dona Otacília, guardando a minha sogra, Dona Benedita, e todos da família Vida Plena Ministério Internacional. Te agradeço pela cura completa do Fernando, do Sérgio. Pai, te agradeço pela gravidez da Rayane, pela gravidez da doutora Flávia e a gravidez da Brenda Lohane, sendo finalizada
com tudo normal, os bebês desenvolvendo normalmente, ao final, um parto rápido e fácil. Te agradeço pelos teus anjos guardando também a Patrícia Mergulhão e o seu filho Luiz Eduardo, em nome de Jesus Cristo. E sobre cada um aqui, da família Vida Plena, cada um que está assistindo, eu declaro paz, saúde, alegria e prosperidade do céu, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Fiquem na paz. Não se esqueça de dar o seu like e de compartilhar este vídeo.